primeira apresentação aqui da nossa live. Hoje é dia 29/7/2020. Estamos aqui, Leandro, Tereza, Rodrigo, que é um Palhano, e o Rodrigo Marques, e o Sebastião Adorno. Nós estamos inaugurando uma nova etapa da Bimodais. Várias mudanças aconteceram nessa nova... Primeiro que o nome não é mais temporada, virou imersão. Eu acho que o nome imersão é bem o que a gente faz, né? A pessoa entra para dentro de uma narrativa, e a ideia é a pessoa ir ganhando, se aculturando numa nova visão sobre o futuro. Uma novidade que a gente fez nessa nova imersão, e é uma coisa que eu tenho falado muito sobre isso, é a ideia de que a gente tem que trabalhar com a cabeça... Ó, o Fernando. Que a gente tem que trabalhar com a cabeça de software. Né? A cabeça da gente tem que virar um software. E a escola está vindo nessa direção do software. A escola está vindo nessa direção do software. Boa noite, Fernando. Boa noite, Sarkis. A escola está virando um software. Então a ideia da gente, por exemplo, fazer cada mês uma versão 4.1, 4.2, 4.3 e ter um tema por mês também, trabalhando dentro de uma perspectiva de mudança. Uma novidade também foi essa avaliação. Apesar de não ter muita gente avaliado, nós tivemos 11 avaliações, tivemos aí um feedback, as pessoas apresentando as coisas e tal. E eu acho que a escola ela tem que representar um pouco o nosso discurso. O conteúdo e a forma elas têm que estar juntos. Então essa ideia da gente ir aperfeiçoando, cada mês ir melhorando, as pessoas criticando. Porque a minha ideia inicial era semestral e agora ela virou mensal. E aí também dentro dessas avaliações, muita gente que fez a avaliação da última temporada diz, poxa, Nipô, a gente podia ter uma live, eu acho que o Rodrigo falou um pouco isso, mais algumas pessoas falaram, pô, seria importante ter uma live para a gente ter um clima de escola e tal. Eu falei, cara, vamos fazer, cara. E aí a ideia é a gente fechar o mês, né, com as atividades. Por acaso, poderia não ter acontecido isso, mas foi desse jeito. Hoje eu terminei a leitura do Brabandere. Não significa que no próximo mês eu vá terminar a leitura do McLuhan, porque eu acho que não pode ter essa coisa desse jeito. Mas, por acaso, hoje eu terminei o Brabandere. Foi uma leitura espetacular, quem acompanhou, e hoje eu botei o vídeo, né, o áudio completo, deu 1h30, falando sobre o livro, contando e tal. E teve uma discussão que eu achei bem interessante, eu estou colocando as coisas que aconteceram interessantes nessa temporada, nessa versão do... Oi, Júlio, boa noite. Nessa versão do... Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, nessa versão da imersão 4.1, o André fez uma avaliação e eu achei bem interessante que ele falou, poxa, Nipô, seria muito melhor você ler o livro por parágrafos. E eu falei para ele, André, a leitura que nós fazemos... E isso é uma discussão interessante para a gente fazer na nossa live de hoje, é uma leitura para a narrativa. E a narrativa é feita para o cliente. E o nosso cliente é aquela pessoa que quer ter uma relação melhor com o futuro. Nós somos uma espécie, sim, de personal trainer de futuro. E as pessoas querem esse apoio. Então eu não faço a leitura para o Nipô por curiosidade. Eu vejo naquele livro, como se fosse o livro fosse um supermercado,
E cada uma das páginas do livro é uma prateleira. E eu vou pegando nas prateleiras do livro o que pode ser útil para a nossa escola. Eu faço uma leitura interesseira. Os microfones seriam bom tirar o microfone, ficar todo mundo com o microfone desligado. Leandro, Rodrigo, depois eu vou chamando. Regina, boa noite. Eu acho que eu até posso te ligar. Boa noite, querida. Então, olha só, pedindo então todo mundo o microfone, depois as pessoas falam. Então, eu estou avaliando a 4.1. Então, eu achei que foi interessante. Eu achei que a gente desenvolveu um texto, coisa também que é novidade, eu me propus a escrever sobre o tema, o que é o futuro, que na verdade virou o que é o futurismo, e o que eu acho que vai marcar mais para mim, né? Não sei cada um, mas o que vai marcar mais o Luciano chegando. O que vai marcar mais esse evento, esse momento nosso, foi os perfis do futurismo. Talvez a gente possa falar sobre isso. Hoje, nós estamos... Isso foi uma coisa dessa... Então para mim ficou, não é o que é o futuro, o que é o futurismo. E aí eu cheguei a perfis. E tudo que eu estou pensando agora, eu penso em perfis. Vamos lá. Meta futurista. Qual é o objetivo? O cara que desenvolve a narrativa. Cenarista. Perfil do Rodrigo. O cara que a partir da narrativa cria um cenário para um setor, para uma empresa, para um determinado nicho, para um município, para uma região. Cenarista. Depois eu tenho o consultor, que é o cara que pega o cenário e transforma o cenário num planejamento estratégico, baseado naquele cenário. Depois eu tenho o mediador. O mediador é aquele cara que prepara psicologicamente as pessoas para a mudança. Depois eu tenho o formador, que é o caso do Leandro, né? Que eu lembro, né? O formador, ele treina as pessoas na narrativa. É diferente do mediador. O mediador é o cara mais coaching. Ele vai ver o aspecto emocional. E o outro vai ver o aspecto mais intelectual, que é o caso do Leandro. Depois eu tenho o futurista empreendedor, que vai desenvolver projetos a partir da narrativa. E o final, eu tenho a pessoa que é o profissional, que vai usar o futurismo para o desenvolvimento da sua própria profissão. Que não seria um perfil de futurista, mas seria em alguns momentos os nossos clientes. São 7 perfis. Isso foi um ganho da 4.1. Um negócio assim que vai me ajudar muito no trabalho. E eu já estou trabalhando as mentorias nessa direção. Leandro está fazendo mentoria nessa direção. O Flecha está fazendo mentoria nessa direção. Eu estou atendendo um prefeito com esses perfis. O André se caracterizou como um perfil mediador. E aí fica fácil. O livro do Brabanderi, por exemplo, com esses perfis, eu disse, esse livro do Brabanderi é para o cara mediador. É o cara que está com dificuldade de entender a mudança. Então a gente poderia começar a nossa live abrindo para a gente conversar e discutir, que é o resultado do nosso trabalho, é o que eu destaco mais. O que vocês acham desses perfis? Vocês se concordam? Falta alguma coisa? Facilita entendimento? Complica? Quem quer falar? Eu vou chamar pela ordem aí da galera que foi chegando. Leandro chegou primeiro. Leandro, fala aí, tuas impressões.
sobre alguns perfis especificamente, e aí muitas das vezes a gente tenta até eu principalmente, né, que tenho, dizer assim, formação aqui na área de negócio, tal, já quero executar aquilo, a gente fica já tentando imaginar o que o mercado absorve, o que o mercado não absorve, o que tem apelo, o que não tem apelo, você começa a meio que pensar na prática, né? Houve até algumas opiniões, divergências em relação a isso, mas eu tenho a impressão de que todos esses pontos, todos esses perfis aí têm um espaço dentro do espectro do mercado, assim, né? Do que as pessoas estão precisando. E aí acho que cabe a gente a se definir cada vez mais, se concentrar em um perfil pelo menos. Alguns perfis eu acho que uma coisa conecta com a outra, né? Então o perfil consultor e o perfil cenarista, ele pode ser que se confunda na hora de você ir para a prática, né? Vamos dizer assim. O que eu quero dizer é que talvez teoricamente é muito fácil você separar uma coisa da outra, mas na prática o que é desenvolver um cenário, o que é você aplicar aquilo para um negócio. É muito parecido. Acho que com o tempo essas coisas vão amadurecer, né? Faço votos aí que cada um vá se identificando e vá vendo na prática como que isso se desenrolar, né? Porque eu acho que o legal da escola é quando a segunda fase começar a acontecer, né? Que é todo mundo se começar a botar isso para fora e se enquadrando em algum perfil desse. Né? Fazer só um comentário, Leandro, que eu acho interessante que você falou, eu vou fazendo ping-pong. O que entrega, na hora da entrega, você vai ver o que cada um entrega. Então, olha só, presta atenção. O cenarista entrega um relatório. Digamos, o Rodrigo vai entregar um relatório para o cliente. O consultor, ele vai trabalhar mais no planejamento estratégico. É a partir do cenário. Eu tive uma live essa semana para um cliente lá em São Paulo, e aí uma pessoa que estava assistindo perguntou: Nepô, como é que a gente faz? E o planejamento estratégico? Eu falei, cara, o planejamento estratégico começa com o cenário. A qualidade do cenário é que vai definir a qualidade do planejamento estratégico. Como é que eu faço uma estratégia se eu não tenho uma tampa de quebra-cabeça? Como é que eu vou fazer? Não tem como fazer. Então o Rodrigo, que é o cenarista, ele entrega um relatório. O cara da estratégia, ele entrega o plano estratégico a partir do relatório. E o cenarista, ele trabalha em cima de uma narrativa. Ele escolhe uma narrativa. E quem trabalha com a narrativa é o metafuturista. Claro que você pode dizer, Leandro, que eu acho interessante, o seguinte, que isso às vezes não dá para dividir. O cenarista vai acabar sendo o consultor. Tudo bem. Não, mas o que eu digo é o seguinte, mas são perfis tão diferentes. No momento que a gente criasse assim, digamos, vamos criar uma mega universidade, né? Super universidade, não sei do que, papá. A gente teria necessidade de separar bem cada um desses perfis, porque são perfis diferentes que têm cabeças diferentes. Por exemplo, o metafuturista não é um cara que necessariamente lida bem com pessoas, mas um cara que é mediador, que é o caso do André que está chegando, o futurista mediador é um cara que basicamente lida com pessoas. Né? Bom, vamos caminhando aí. Rodrigo, comenta aí. Você chegou depois aí. O Palhano ou o Marques? Doutor, é o que está na região serrana. Na região serrana? Então sou não, tô na praia, pô. Vamos lá. Na região litorânea. Vamos lá. Então, pessoal, eu, na verdade, uma coisa que eu vinha pedindo pro Nepô era a gente ter esse momento de compartilhar. Eu acho que a gente parar aqui e focar para falar sobre o futuro e o futurismo é muito enriquecedor, porque a gente vai ganhando muito
muita velocidade, um catalisador de informações, um renovador de informações, isso é muito bom. E aí, complementando, já para sendo mais objetivo, complementando o que o Nepo falou, e que o Leandro colocou, de fato eu me identifiquei como um cenarista nesse processo, que eu entendi que foi o maior ganho que a gente teve nesse primeiro aí, nessa 4.1, fui evoluir para esses perfis, porque vou falar um pouquinho para vocês como surgiu a ideia de eu falar, cara, vamos discutir futuro, depois vamos falar sobre futuro, porque eu acho que cada um vê de uma forma, a gente tem que equacionar isso. Um executivo não vou falar o nome, mas ele publicou um artigo dizendo assim, nesses tempos de pandemia, torna-se cada vez mais inútil pensar no futuro. Quando eu olhei assim, eu falei, comecei a ler o artigo e entendi o que ele quis dizer, né? Ele tentou dizer uma coisa, mas de fato ele acabou dizendo outra, porque tudo que ele faz, tudo que os outros executivos fazem, nada mais é do que planejar, tentar entender cenários, tentar olhar o futuro e colocar a companhia numa direção que se torne competitiva ou consiga de alguma forma ganhar mercado e tal. Então dizer isso é um paradoxo. Dizer que de fato eu não preciso olhar o futuro, enquanto na verdade o que ele está fazendo é olhando o futuro, para mim é um contrassenso, vamos colocar melhor assim. Eu falei, cara, o que a gente está estudando é futurismo, então a gente precisa entender até onde vai a nossa análise de futurismo. Curto, médio ou longo prazo. Cenário, o que é futuro para uma região pode ser futuro para uma outra região. Se eu for, por exemplo, olhar a Estônia, o que é futuro para a Estônia talvez não é futuro para o Rio de Janeiro. Então, o cenarista ele trabalha com diversas perspectivas, é como se fosse um cubo mágico, ele tem várias perspectivas, é região, é tempo, sazonalidade talvez, é uma série de variáveis que vão colocar o cenarista naquele lugar e falar aonde que eu entro, o que é futuro para essa região, o que é futuro no contexto global. Então, são vários espectros de futuro dentro de um mesmo processo. E para mim é desafiador isso, porque eu trabalho numa companhia que entrega produtos para o mundo inteiro. Então, e coisas que não fazem muito bem é olhar o futuro a longo prazo. E aí, complementando, para não tomar muito tempo, já indo para o final da minha colocação aqui, eu falei para o Nepo que em alguns momentos eu estava começando a chamar o que chamavam de inovação como débito. Né? E aí o Nepo me corrigiu, me trouxe uma informação interessante de 3 níveis de inovação. A inovação que é a inovação incremental, a inovação disruptiva, enfim, outros níveis de informação. Mas eu entendo que muita coisa que nós chamamos de inovação no mercado brasileiro nada mais é do que um débito. A sociedade já precisa daquela solução, algumas pequenas empresas já estão olhando para aquilo e todo mundo chama de a grande inovação, enquanto na verdade nada mais é do que chegar ao estado que a sociedade consiga absorver aquela inovação. Então a gente está tentando cobrir uma lacuna que na verdade já é necessária da sociedade e nós não estamos puxando a sociedade para frente, no sentido de trazer uma tecnologia e fazer ela alcançar onde ela não alcançou ainda. Então essa também é uma missão minha aqui na escola, é tentar absorver um pouquinho mais disso e levar um pouquinho, empurrar mais um pouquinho a sociedade para frente através de perspectivas do futuro. Então acho que foi muito enriquecedor esse 4.1, dentro desse aspecto eu cresci bastante, estou bem feliz aí com a participação que o pessoal tem feito na escola. É isso aí. Bom, o pessoal que chegou, cumprimentar aí o pessoal que está chegando, Jorge, Júlio, Borella, André, o pessoal que está chegando, Luciano também, quem mais que chegou agora aí? Bom, nós estamos aqui discutindo a imersão 4.1, né? Na imersão 4.1 nós tivemos como destaque, né, a gente colocou a criação de 7 perfis de futuristas e as pessoas, eu já estou colocando, pedindo para as pessoas se identificarem como futuristas, né? E a gente está discutindo. Palhano, comenta aí os 7 perfis aí, o que você achou desses 7 perfis? Boa noite, pessoal. Eu achei interessante, eu acho que é uma evolução da escola, você delinear alguns perfis, especialmente para quem está chegando, porque eu acho que deixa a coisa um pouco mais factível, né? Vamos dizer, mais concreta em termos de aplicação. Acho que as pessoas se identificam muito fácil com esse tipo de abordagem, né? De perfil, de persona,
é fácil de entender o que toda aquela narrativa ali quer dizer no meu caso. Para que toda essa narrativa serve para mim em específico? Ou em quais situações eu posso aplicá-la, né? Então, isso virou, eu acho que uma ferramenta fantástica para passar esse tipo de mensagem, para esclarecer, né, o pessoal da escola sobre a sua utilidade e aplicação. Confesso que concordo um pouco com o que o pessoal falou sobre alguma coisa ali está meio, vamos dizer assim, com interseções, alguns perfis. Eu tenho essa sensação também. Especialmente no meu caso, eu me identifico com vários, eu não me identifico com um específico. Então você vai falar, o perfil empresário, cenarista, eu me identifico, perfil consultor, com certeza eu me identifico também. Mediador, claro que eu vou me identificar, porque eu vejo eu aplicando todos esses perfis em algum momento, em alguma situação. Então, para mim, tá legal, todos. Eu não sei, eu não conseguiria dizer ou me identificar unicamente em um perfil. Mais ou menos essa sensação que eu tenho. O que eu acho que é interessante, que é o seguinte, a pessoa, quando eu peço para ela identificar um perfil, por exemplo, vamos pegar ali o caso do Leandro. O Leandro está se preparando para ser o formador. Ele vai dar aula sobre a narrativa. Então é uma coisa muito específica da aula ali, né? O Rodrigo estava pensando em trabalhar como cenarista. Ele vai entregar um relatório. São duas coisas totalmente diferentes. Ah, mas o Rodrigo também pode dar aula? Pode. Mas ele pode dizer, não, só quero fazer relatório, não quero entrar em sala de aula. Então eu vou fazer uma formação para um cenarista para ele entregar um relatório. E no caso do Leandro, eu vou fazer uma formação para ele dar aula. Quer dizer, o Rodrigo, ele vai pegar a narrativa e ele vai olhar para o cenário e vai ver como é que aquilo se desdobra. O Leandro já não está com essa preocupação. Ele já quer passar para a pessoa o que é a narrativa. Aí a gente está discutindo agora sexta-feira. Fator causante, fator detonante, fator atuante, né? Fator detonante, fator consequente ou atuante. Então a gente vai trabalhar nisso. Só para Fala. explicar um pouquinho melhor, pensa se você é um consultor, por exemplo, que usa a narrativa como ferramenta. Você entra numa empresa, você vai ter que ajudar na parte de cenário como consultor. Por mais que você não diga que você é um cenarista, você vai ter que ser, ou então você vai ter que trazer um cenarista junto. Sim. Mas eu vejo que você vai, em cada fase da tua consultoria, vai aplicar você vai ser professor também. Porque você vai ter que sensibilizar o pessoal que vai ser atingido pela narrativa sobre a narrativa. Então, nesse sentido, eu vejo que o consultor, pelo menos, ele vai se enquadrar em vários perfis, cada um a seu momento. Essa é a percepção que eu tive. Não, eu não questiono, eu não estou questionando, não. Eu acho que tem a ver. O que eu acho é o seguinte, mas como a gente é uma escola, o que a gente tem que mostrar é que cada um desses chapéus, assim, tem um determinado tipo de coisa, né? Tem um determinado tipo de foco. Adorno, comenta aí. Adorno. Tá no mudo, Adorno. Não tá, eu vou abrir aqui o microfone. Eu acho que eu não posso abrir, ele que tem que abrir. Adorno. Adorno, você tá no mudo. Tem que tirar do mudo. Tá aparecendo o seu mute aqui no... Clica no microfonezinho lá embaixo. Você tá aparecendo aqui como mutado pra gente. A gente não tá te ouvindo. Deixa aí outro comentário enquanto ele resolve lá. Vai lá. Vamos pegar outra pessoa aqui que chegou aqui na sequência, né? Bom, quem quer entrar pode falar. É melhor assim. Quem quer falar? Sarkis. Eu vou falar. Vamos lá, Sarkis. Adorno, depois tu entra então. Deixa o Sarkis falar, depois tu entra, Adorno. Eu acho que tem a questão do contexto. Você pode ser
dependendo do contexto, você vai ser um futurista de um jeito, A, dependendo do contexto B. Eu gosto dessa ideia de que você tem que virar uma chave para um futurista A, B ou C. Eu acho que vai depender do contexto, Lepo e pessoal. A gente vai assumir algum outro chapéu futurista. Por mais que a gente tenha um mais aflorado, deve ter um segundo perfil, um terceiro, um quarto, e em algum momento, aí, depende do contexto, a gente vai assumir. Então, é bacana que a gente tenha mapeado todos, né? Mas é capaz que a gente tenha um ascendente, um futurista ascendente, como se fosse signo, sei lá. Tem o ascendente e tem como é que é? Tem aquele, como é que tem aquela coisa? Lua em. O cara é assim, Lua em cenarista, né? Marte em. Ele nasceu como um cenarista, mas o ascendente dele é construtor. E a lua dele está em formador, né? Marte. Eu acho que a gente vai ter que ter essa flexibilidade. Vai ser um futurista flex aí, né, pô? É isso aí. Boa. Gostei. Adorno, fala aí. Gente, eu tenho mais a aprender a ouvir esses feras aí que está participando com vocês há algum tempo do que contribuir para a escola. Eu, na verdade, eu vou fazer um pequeno perfil da minha pessoa. Eu sou um empresário global. Mas é pequeno. Eu falo global porque eu atuo em vários mercados. No europeu, no americano e tal. E eu me emputeci com essa situação toda. Não foi de Covid, foi da situação vivida no país, desde da era PT e tal. E eu comecei um processo na minha vida familiar e na minha vida pessoal de mudar esse cenário. Esse cenário se modificou politicamente no país e tal, não sei se para bem ou para mal, a coisa vai indo, e eu resolvi vender tudo e sair do país. Mas eu estou no meio do processo, quando chegou a pandemia, para azeitar um pouco mais a situação. Na verdade, eu já estou fora do país, as atividades empresariais já estão fora do país há alguns anos. E por lá, especialmente no mercado americano, eu tive uma experiência de 10 anos de atuação no mercado americano, fazendo exatamente alguns cortes nos custos e ampliando, especialmente para aprender com o mercado americano, a questão do e-commerce. Aprendi bastante, mas tomei um tombo também no meio desse processo, um tombo financeiro forte. Eu apostei firme numa plataforma de e-commerce na área de construção. E em 2017, meados de 2017, eu estava dentro de uma plataforma que é uma bolha. Enfim, e aí a minha vida empresarial foi a bolha tal da .com. Participei dessa plataforma, de uma plataforma lá. Enfim, e avancei, voltei e tal. Eu me emputeci com tudo isso e lá vou eu com os meus empreendimentos para o exterior. Eu acabei pesquisando a respeito, encontrei o Lepo, através, me parece que foi do Spotify, dos áudios que eu ouvi dele e tal, e resolvi entrar para a escola, para ouvi-los, aprender com vocês. Apesar do meu sobrenome Adorno, eu andei lendo o Teodoro, não é muito amigo. Até brinquei, entrando com ele. O primeiro contato que eu fiz com o Lepo, eu disse, cuidado, meu sobrenome é Adorno, mas é meu avô da vida lá. Enfim, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário médio, de médio porte, e eu estou passando esses dias aqui, eu estou liquidando já vendi a minha indústria inteira, lá em Mato Grosso, e estou de mudança para a Europa. Provavelmente eu iria este
encontrar um modelo amplo de negócio em cima do uso da internet, da plataforma digital, o que aprendi bastante. Aprendi, eu tenho experiências especialmente nos Estados Unidos, de trabalho nos Estados Unidos, nessa coisa, mas não como digital, homem digital, apenas como empreendedor. Fiz vários testes, perdi muito dinheiro, mas também ganhei muito dinheiro. Quando foi exatamente no final do ano passado para cá, eu comprei uma empresa, uma sociedade, na verdade. Eu entrei lá na sociedade, eu passei para o Nepal, que é a Infinita, e nós estamos assinando o contrato este ano, e veio a pandemia quando eu estava na Europa, em março agora deste ano. Assinamos em janeiro para iniciar em março, e veio a pandemia e empurrou tudo para 2021. No meio desse imbróglio todo que nós estamos vivendo, empresarial e econômico e tal, que estamos vivendo, eu parei para pensar um pouco de como que nós devemos, como empresários, conduzir esse processo. Então, eu não sei onde eu me encaixo no perfil requerido aí pelo Nepal. Provavelmente, o único que me resta é trabalhar em conjunto com alguém como um empreendedor no futuro. Eu estou aqui para aprender com vocês, tá? Com a experiência de todos, somar esforços e mudar um pouco, e tentar mudar um pouco esse cenário que nós vivemos. É basicamente isso que eu tinha para dizer a vocês e me apresentar ao público em geral, que nós somos um volume de mais de 12 pessoas. Bom, te agradecer aí, o pessoal que chegou agora, Beatriz, quem mais que chegou agora? O Cássio. Então, cumprimentar, boa noite. A ideia que a gente está discutindo aqui é os destaques, né, da imersão 4.1. A novidade da escola agora, ela vai trabalhar mensalmente. Todo mês nós vamos ter um tema. O tema foi escolhido, Pandemia e o Futuro, é o tema de agosto. Eu vou começar a trabalhar em cima desse tema, quem quiser contribuir, participar. E a gente discutiu nesse mês de julho, o tema foi o que é o futuro, que no fundo foi o que é o futurismo. E o grande ganho que a gente fez aqui, quem chegou depois, foi a criação de 7 perfis de futuristas, e a gente está discutindo aqui, né, esses 7 perfis, que na verdade a gente poderia dizer que são as 7 atividades do futurista, melhor do que 7 perfis. Né? Talvez pelo que a gente está conversando agora, a gente possa dizer que são as 7 atividades do futurista, que ele tem que se preparar para 7. E certamente, dentro das 7, ele vai ter uma tendência a se especializar mais em um ou duas, que é mais a praia dele. Eu diria, por exemplo, que o perfil metafuturista, que é a preocupação de criar narrativa, Este é um resultado de Google. que é a preocupação da narrativa, da construção da narrativa, já entra num perfil mais de pesquisador, né? E depois tem as diversas aplicações. São atividades. Talvez já um ganho dessa live aqui seria a gente mudar, em vez de chamar de perfil, chamar assim, na verdade são 6 atividades, né? Para quem chegou depois. Metafuturista, que é o responsável pela narrativa, o cenarista que entrega relatório, o consultor que entrega planejamento estratégico, o formador que entrega mudanças intelectuais de percepção, o mediador que entrega mudanças emocionais e o empreendedor que faz projetos, né? Necessariamente. E tem o cliente, que é o profissional, a empresa que vai ser beneficiada de todas essas atividades. Eu vou pedir aí para o Borella. Borella, comenta aí. Nepal, vou começar com uma abordagem que eu sei que você gosta. Permita-me discordar, né? Isso! Isso é bom. Eu me identifiquei com um só.
eu me sinto só metafuturista, ou seja, a minha aproximação para a escola vem muito na construção de ferramentas para o meu crescimento individual, de forma de pensar e enxergar o mundo, né? E eu tenho muita dificuldade, né? Ou tenho tido até, ousaria dizer que eu tive pouca paciência, principalmente no início do ano aí, quando envolvia atividades diferentes, já adaptando a sua ideia, atividades que fugiam do meta futurista, né? E eu gostei dessa iniciativa de separar as atividades, porque elas têm características diferentes e, às vezes, me envolver em debates ou construções que eram mais cenaristas ou mais mediadoras, né, me incomodavam. E a minha relação com a escola piorou por causa disso, né? E eu não estava entendendo por quê. E a minha relação ficou muito melhor com a escola quando eu me direcionei e foquei nas atividades mais meta-futurista, né? Então, queria compartilhar essa experiência um pouco diferente, né? Que o foco, para mim, me ajudou a melhorar a minha compreensão da minha relação com a escola. Eu acho que tem uma coisa que eu queria compartilhar, né? Quer dizer, foi antes da versão 4.1, o Borella participou muito quando apareceu a pandemia, eu falei, cara, eu vou escrever meu livro aproveitando essa pandemia. O livro está pronto, Civilização 2.0, foi revisado, e segunda-feira o revisor vai me dar a última versão. Foi diagramado, inclusive, pela Mônica, que é da escola, ela diagramou, me entregou já a diagramação também. Então, eu acredito que mais uma semana, 2 no máximo, eu vou botar o livro provisoriamente, sem grandes alvoroços, no Clube dos Autores. Não vou ter editora, já querendo quebrar, né, reintermediando as editoras. E então eu vou lançar. E o Borella teve uma participação muito intensa, né? O Leandro também, a gente passava horas e horas discutindo, né? E o livro, ele na verdade, o pessoal está lendo resultado desse trabalho, que é a narrativa do pessoal. Hoje eu falei com o Jorge no telefone, ele está começando a ler o livro, né? O Borella leu direto e a gente fez a discussão. E o livro é uma coisa muito interessante, né? Essa narrativa progressiva da gente ir melhorando, aperfeiçoando, vendo a melhor forma. Teve a primeira abordagem, depois eu fiz uma segunda, né? Mudei muito a coisa. E o pessoal que está fazendo a formação, quem está fazendo a formação aqui, né? Luciano acabou de fazer a imersão, Luciano fechou, Sebastião está começando, já colocou algumas questões, Jorge vai começar, né? Que eu lembre aqui, André também já fez. Então a gente está desenvolvendo essa história. E eu acho que a gente trabalhar. Então isso foi uma coisa. Vamos mudar um pouco do tema, que eu acho que outro ganho dessa versão 4.1 foi uma discussão sobre os 3 tipos de futuro. O futuro de curto, o futuro de médio, o futuro de longo prazo. Né? Parece uma coisa boba, mas é importante perceber essas 3 definições e logo de início, quando eu comecei a discutir o futuro, e foi uma discussão que, se eu não me engano, o Sarkis comentou que ele gostou, foi o seguinte, nós não discutimos o futuro, nós discutimos o futurismo, porque o futuro não dá para trabalhar. O que você pode atuar é o futurismo. O futurismo é possível você mexer. No futuro, não. Então você faz uma aproximação. Eu discuti muito isso no curso que eu fiz agora. Você faz uma aproximação do cenário e não a tentativa de prever o cenário. Você procura reduzir a incerteza e não chegar à certeza. E aí uma coisa que eu tenho discutido bastante, que eu acho que é interessante, e tem aparecido isso aí nas lives, nas discussões,
é que as pessoas dizem assim, o futuro de longo prazo, é um pouco que o Rodrigo falou, eu não tenho como atingir, eu não me preocupo com o futuro de longo prazo, porque eu vou trabalhar no futuro de curto e médio prazo, que eu consigo mexer mais. Só que, galera, qual é o problema disso? Como nós estamos vivendo um cenário disruptivo, o futuro de curto e médio prazo são venenosos. Por quê? Se eu tenho uma disrupção futura e eu vou investir dinheiro no curto e médio prazo, eu não sei se o dinheiro que eu estou investindo, ele tem fôlego para o planejamento que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um investimento de um projeto que tem como resultado 15 anos, digamos, 10 anos, que a gente vai chamar de futuro de médio prazo, ou de curto prazo, um retorno de 5 anos, será que aquele setor vai ser uberizado? Será que aquele setor em 10, 15 anos vai ser blockchainizado? A pessoa está avaliando essa possibilidade? Então, no momento em que você tem um cenário disruptivo, você não pode trabalhar no curto e médio prazo. Você tem que traçar o longo prazo para depois vir para o curto e médio. Senão vira um veneno. E isso é uma coisa que veio nessa temporada com mais clareza. E as pessoas estão trabalhando no curto e médio dizendo, eu não consigo atingir o longo. Porque está faltando a narrativa. Não tem uma narrativa de longo prazo. Vou botar agora no circuito. Fernando voltando. Vou colocar no circuito. Júlio. Comenta aí, Júlio, as duas coisas que a gente está conversando. Eu acho que, sob o ponto de vista metodológico, essa divisão é bem interessante. Da forma que eu entendo. Você ouviu também a discussão sobre as atividades? O que você acha? Você está falando de futuro de médio e curto prazo. Eu estava aqui, inclusive, eu falei com a minha mulher aqui do lado. Eu acho que é muito bem observado. A questão de curto prazo, nesse momento, é inexequível. Não existe curto prazo quando a gente não sabe o que vai acontecer a médio prazo. Então, as perspectivas que nós temos que trabalhar têm que se alongar necessariamente. Isso tem uma coisa interessante, Júlio, que eu digo o seguinte. Para a gente chegar nesse futuro de longo prazo, tem que ter a narrativa que a gente desenvolveu. Porque uma coisa que eu acho que é interessante na escola é o seguinte. Nós temos uma narrativa. Se você olhar para os outros futuristas, eles não têm a narrativa. Eles têm assim, eles têm impressões. Pega, por exemplo, o livro que nós avaliamos, do Salib Magaldi, Gestão do Amanhã, são impressões. Pega o livro do Walter Longo, são impressões. O que são impressões, né? Não tem... Qual é a diferença da impressão para uma narrativa, digamos, mais consistente? Você tem uma proposta de ação e reação. Você tem uma regra. Quando você aumenta a população, você muda o modelo administrativo. Você formulou uma lógica, quer dizer, a escola tem uma lógica fundamentada muito interessante. Eu acho que essa é que é a grande contribuição diferenciada. Eu acho que é isso que você está reportando de novo, né? E aí com essa lógica, você faz a projeção. Porque para você fazer a projeção, que é interessante no longo prazo, é o seguinte, digamos assim, se uma pessoa diabética comer muito chocolate, ela vai ter uma crise e ela vai precisar de insulina. Essa é uma ação e reação e depois você tem o fator consequente e o atuante. Se um diabético comer chocolate, ele vai ter uma crise que você precisa dar insulina para ele. Então, você projeta. Você consegue projetar na ação e reação.
Então, se você não tem ação e reação, você não consegue projetar o futuro de longo prazo. Para fazer o futuro de longo prazo, você tem que ter uma boa regra, senão você não consegue projetar. O que o pessoal faz? A percepção e a impressão não é baseada em regra. Ele trabalha assim, eu acho que isso vai se desdobrar dessa maneira. Eu acho, mas não tem ação e reação. Quer comentar, Júlio? Eu, na verdade, tenho uma questão que eu não sei se tem a ver exatamente com esse assunto, mas que conceitualmente eu gostaria de entender como você vê. A Huawei é uma das empresas mais disruptivas do mundo e, no meu entendimento, ela é bastante bimodal, como você coloca. Quer dizer, quero entender a visão que você tem disso. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, quando você o tempo todo fala que o caminho é a descentralização e que o caminho é, enfim, o empoderamento, né? Na realidade, a Huawei, com toda essa tecnologia e estando com 5G à frente dos Estados Unidos, ela tem o controle integral do Estado. Ela se reporta a um membro do partido chinês, enfim. Como é que, na sua visão, se dá especificamente essa questão? Desculpa aí, mas eu não tenho muito a ver, mas já que você está querendo classificar as coisas, essa curiosidade aí vai. Não, eu acho o seguinte, olha só, vamos pegar a macro tendência, é ação e reação. Qual é a macro tendência pela descentralização? Se eu tenho um aumento populacional e o aumento da complexidade, a única forma sustentável para você lidar com a complexidade é dividindo, dando responsabilidade para as pessoas. E uma coisa que eu queria compartilhar com você, eu vou tirar aqui teu som, Júlio, para não vazar. Não, pode deixar que eu desativo. Olha só. Uma coisa que eu aprendi e eu queria compartilhar com vocês, que é muito recente, que é muito importante para o nosso trabalho. O ano passado, se vocês perguntassem para mim, aqui dentro da escola, eu diria para vocês, Nepô Bobinho em 2019, diria o seguinte, a uberização vai acontecer. Vai acontecer. Impreterivelmente vai ter tudo uberizado. Esse era o Nepô de 2019. E é por isso que é interessante quando as pessoas batem e questionam. E o pessoal aqui, não, peraí, é isso mesmo. Aí dividia a escola, o pessoal falava, etc. Eu hoje amadureci uma coisa que eu acho muito importante para a gente, que é o seguinte. O futuro tem uma opção. Existe uma zona que é uma zona de abandono. E existe uma zona que é a zona de atração. Então não dá para você dizer que o futuro vai caminhar, todo mundo vai naquela direção, todo mundo vai uberizar e todo mundo vai blockchainizar. Não. Não é isso que eu estou mais falando. Eu não falo mais isso. Olha a mudança, galera. O que eu estou dizendo é o seguinte. As pessoas, os profissionais, as organizações, os países, as regiões que fizerem as opções, que perceberem as possibilidades novas que nós temos, que optarem pelos modelos mais sofisticados de descentralização e de distribuição administrativa, essas pessoas, esses profissionais, essas organizações, esses países, essas regiões virarão zonas de atração. Serão as locomotivas do mundo. E vice-versa. As pessoas, os profissionais, as empresas, os países e as regiões que resistirem a esta mudança, que forem contra essa mudança, não adotarem essa mudança, ou virarão uma zona neutra, digamos,
ficarão ali no meio do caminho ou virarão zona de abandono. Então, eu não penso mais que todo mundo vai caminhar nessa direção. Mas quem for locomotiva nesse novo mundo estará adotando este modelo. Então, Júlio, a tua resposta é: estes modelos que as pessoas podem estar ganhando dinheiro, podem estar se beneficiando, etc, etc. Mas, lá na frente, as locomotivas serão aquelas que estarão descentralizando, distribuindo. Porque vai ser a forma mais inteligente, mais sustentável, que vai gerar melhor custo, a melhor relação de custo-benefício será quem conseguir pegar essas ferramentas todas para aumentar a distribuição. Ah, Nepô, você gosta disso? Você defende isso como posição política? Não. Isso eu observei na história. A história mostrou que é assim que funciona. Ação e reação. É a única forma sustentável e inteligente de você lidar com a complexidade demográfica. André, comenta aí. Oi, tá me ouvindo? Sim, senhor. Boa noite, como vai o senhor? Opa, boa noite, joia. Prazer falar com você, Nepô. Então, eu sou suspeito para falar, porque todos os conteúdos que a escola apresenta eu gosto bastante. Eu diria que seria interessante até criar um perfil de entusiasta, que eu encaixaria perfeitamente, né? Mas, levando em consideração a minha formação, né, em psicologia e vendo como essa mudança de paradigma é difícil para as pessoas, né, nas empresas, né, você olha para todos os lugares e você vê, você começa a projetar as dificuldades que podem ocorrer, né, quando essas pessoas estiverem em mãos algo do tipo que a escola propõe, né. Aí por isso que eu escolhi essa questão da mediação, né, e levando em consideração também a minha forma de pensar, que eu acho que a emoção é o combustível da razão, né. Primeiro você se emociona, primeiro você algo que é apresentado para você faz você se emocionar a ponto de você racionalizar depois, né? E eu acredito que tem gente que pensa que é o contrário, né? Mas isso é uma questão mais minha, pessoal mesmo. Por isso que eu escolhi o ser do perfil mediador. Vai por aí, mais ou menos. Legal. Doutor Imperador das Orquídeas, Fernando Pote, por favor. Se você não abrir para você falar, depois você não deixa nem eu ir lá em São Conrado. Fala. Depois eu estou com um problema na minha internet, né? A gente viu o quanto de oportunidade surgiu nessa pandemia, né? Uma delas que conseguiu solucionar esse problema de sinal para ficar milionário, porque esse é um problema no mundo inteiro. Achei muito legal a fala do André, mas eu tinha uma questão que me incomoda, que é o seguinte debate. Eu acho legal a nossa narrativa, eu acho bacana que a gente tem algo que se diferencia nesse debate futurista. Eu coloco aí, né, que eu acompanho o Nepô desde 2017, então eu sou um entusiasta também. Eu costumo dizer que o Nepô é uma música, eu gosto da melodia, nem sempre eu entendo a letra, então às vezes a gente tem uns debates legais, mas a minha questão agora, Nepô, para a gente refletir é o seguinte: eu sempre volto nesse tema, né? A gente não é uma religião, né, nesse sentido, né? O que a gente está discutindo são caminhos diferentes, e me incomoda, né, o fato de você fazer o A para o B, né? Nós temos uma narrativa para pensar o futuro, e você tem outras discussões, por exemplo, a galera lá do Singularity não tem essa narrativa. Mas isso não quer dizer, e aí eu acho que a pandemia mostrou muito isso não quer dizer que nós possamos ter um futuro mais preciso do que alguém que não tenha narrativa.
porque o futuro é imprevisível, né? O futuro não existe, né? Eu não conheço ninguém que tenha chegado lá para contar como é que ele é. A gente está construindo ele diariamente. Então, como é que você coloca essa questão? A nossa narrativa é legal, gostei dessa fala sua de não é mais a uberização, né? Mas aqueles que tiverem maior descentralização, né? Aqueles que tiverem menos poder de gerência, eu acho que vão ser bem aglutinador. Legal, mas isso não quer dizer que tem um futuro melhor. Como é que você vê essa questão que o tempo todo você sempre está fazendo essa polarização? Não entendi a pergunta, Fernando. Fecha ela. Eu vou colocar ela bem clara, então, porque às vezes eu não fico claro. Para você valorizar a gente, você fala que o pessoal da Singularity é palpiteiro. Você fala que o Salim é palpiteiro, mas a gente tem uma boa narrativa. Eu concordo que a gente tem uma boa narrativa, mas não concordo em não prestigiar o lado de lá também, porque eu acho que o lado de lá são elementos que podem nos ajudar a pensar nesse futuro. E não quer dizer que a nossa narrativa nos leve a um futuro mais preciso, porque a gente está falando de imprecisão do tempo todo. Então essa aqui é a questão. Por que a gente fica nessa polarização? Não, olha só. A gente não fica na polarização. Ao contrário, por exemplo, do Salib e Magaldi, a gente pegou a ideia do motor 2. Do Walter Longo, do livro dele, não pegou nada. Do Harari, a gente pegou a revolução cognitiva oral. A gente pega coisas. Agora, o que acontece? Eu não estou... A verdade é o seguinte, o futurismo, a gente não está trabalhando assim, vamos ter 6G em 2032 e vamos ter 7G em 2057, sei lá. Nós não estamos fazendo isso. O que a gente está dizendo aí? Está dizendo o seguinte, a grande macro tendência do novo século é a descentralização progressiva. Aí o cara lá, o Harari, por exemplo, ele fala, e no final de tudo ele chega e diz, tive aí uma discussão com o Gustavo Carriconde lá do Resumo Cast, que ele agora está fazendo um especial sobre o Harari, e eu disse para ele, cara, Harari para mim, daqui a 10 anos não vai apitar mais nada, vai sumir do mapa. Aí ele ficou me olhando, eu falei, cara, o Harari, ele é centralizador. Mas por que ele é centralizador? Porque ele acredita que a espécie tem um caminho, não existe caminho da espécie. Então, Fernando, uma arena de debates. Nós estamos vivendo uma arena de debates. E na arena de debates, há argumentos e contra-argumentos. E você diz, há argumentos e contra-argumentos. E a gente vai levar os nossos argumentos. E diz, olha, a gente está vendo a descentralização progressiva. Por quê? Porque aumentou a população, quando chegou lá em 1450 e surgiu a prensa, e foi aumentando a população, lá naquela época tinha a escravidão, as pessoas acabaram com a escravidão para descentralizar, surgiu o mercado livre, o livre mercado para descentralizar, surgiu a república para descentralizar, e a partir daí a gente conseguiu chegar a 7 bilhões, depois 8. E aí construiu essa sociedade que a gente tem hoje. Foi descentralização progressiva também. Então a gente está defendendo essa tese. E eu acho que é isso que a brincadeira é essa. Que as pessoas cheguem e digam, não é nada disso, cara, então vamos lá, vamos conversar. É assim que se faz ciência. Inclusive aquele cara lá, o Popper, fala exatamente isso. A ideia do Popper de ciência é a capacidade que você tem de levar tiro. Se você entrar na favela e começar a levar tiro e sobreviver, você está bem. Então, cara, é tiro, cara. E se o cara lança um livro, ele tem que estar pronto para levar tiro. Tá entendendo? E eu tô aí, tô pronto para levar tiro. Pode dar tiro à vontade. Todo mundo aqui conhece, né?
Então eu acho que é um debate que tem que ter feito, que tem que ser fazer. Ver as argumentações, ver os questionamentos, ver a relação de ação e reação. E aí a gente vai aprendendo. E nós temos o nosso... nós estamos aí para levar tiro, não tem problema. Entendeu? E eu dou tiro também. Para eles poderem, inclusive, o Valder Longo, por exemplo, ele baixou a minha crítica que eu fiz do livro dele. Né? Depois, lá na hora que eu botei para baixar, ele baixou. Ele não me mandou mensagem, não me colocou questionamento. Ele, por exemplo, não fez uma crítica do meu livro. E eu fiz uma crítica profunda do livro dele. Eu fiz uma crítica profunda do livro do Salim Magaldi. Eles não tiveram a preocupação de fazer uma crítica profunda do meu livro. Quem é que está em vantagem? Eles ou nós? Né? Vamos aí, vamos caminhando. Vamos aí ouvir agora nosso... Pode, com certeza. Jorge, eu ia chamar você mesmo. Fala, Jorge. Opa, boa noite, prazer. É mais uma colher nessa panela aí. E eu vou dispensar um pouco a minha apresentação hoje, mas eu queria aproveitar um pouco essa discussão e colocar uma questão que eu acho importante. Quer dizer, quando você faz apostas no longo prazo, você sempre tem que levar em consideração essa velocidade com que as mudanças acontecem e, concomitantemente a isso, o progresso tecnológico. Eu, nos anos 90, participei de um projeto da Orbital, que no final acabou virando um Chapter 11 nos Estados Unidos, e porque eles acreditavam muito no fluxo de informação ser via satélites na órbita baixa. E foram um investimento muito alto, de bilhões de dólares, e tudo isso acabou indo para o vinagre. Mas uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, que se a gente basear a estratégia de longo prazo no comportamento humano, eu acho assim, acho que é legal temperar, porque quando você tempera, você também não deixa de olhar para os seus negócios, né? Eu gosto muito de colocar as coisas em prática. Então, assim, eu acho que quando você se baseia a estratégia de longo prazo no comportamento humano, que não é fácil de mudar, que não é tão fácil de mudar, talvez você tenha uma maneira melhor de determinar, por exemplo, os limites do teu negócio, as propostas de valor que você vai fazer para o mercado e, a partir daí, justificar os investimentos que você tem que fazer, né? Esse era o meu pitaco de hoje. Legal. Eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa que eu acho bacana, Jorge, e eu falo muito, tem umas coisas que eu acho que são interessantes, que é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com o futurismo, a gente tem que ir para as certezas. Depois dá para ter certeza? Eu digo, dá para ter certeza. Eu posso afirmar aqui e apostar quanto você quiser que todo mundo que está nessa sala aqui, todo mundo que está aqui, amanhã vai comer, todo mundo amanhã vai ter que dormir, todo mundo vai ter que beber alguma coisa, todo mundo vai ter que ir ao banheiro, todo mundo vai ter que botar uma roupa. Então essas certezas são as certezas que nós temos que ter, que as pessoas às vezes se perdem na hora que a gente vai pensar para frente. Então, quando a gente se agarrou nessa ideia da antropologia da sobrevivência, e que a gente diz, o ser humano, a coisa mais importante do ser humano é que ele vai correr atrás da sua sobrevivência, essa é uma certeza absoluta que nós temos. Vamos estudar a sobrevivência do ser humano? Vamos ver como é que o ser humano sobrevive no tempo? Porque isso é uma certeza absoluta que ele vai lutar para isso. Aí a gente começa a fazer um futurismo de mais qualidade. Então eu não estou trabalhando, eu não estou dizendo, por exemplo,
que o Fernando vai para ver um filme do Netflix. Eu não estou dizendo que a Beatriz vai assistir uma série. Ou eu não estou dizendo que fulano vai correr de bicicleta, vai andar de bicicleta e o outro vai correr. Isso são coisas opcionais. Eu só estou dizendo que daqui, do jeito que nós estamos hoje, nós temos a necessidade de produzir 24 bilhões de pratos de comida. O Brasil cresceu nos últimos 120 anos 7 vezes e que o nosso modelo de administração do país está obsoleto por causa disso. E que a saída não será uma continuidade, será uma disrupção, se a gente quiser resolver o problema. Tudo isso eu posso afirmar com certeza absoluta. Não é uma ferição. Eu acho. Não, eu digo para você, há certeza absoluta que se o Brasil não fizer essas mudanças, virará uma zona de abandono. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode, no momento que a gente pega o chão, no momento que eu digo que 8 bilhões de pessoas procurarão uma forma mais inteligente de sobreviver a partir dessa nova mídia, e que essa nova forma inteligente de sobreviver é a descentralização, eu estou dizendo para vocês, isto é uma certeza absoluta, porque o Sapiens vai caminhar nessa direção. Claro que tem gente que não vai querer e tem gente que vai querer. Então, é isso que é um futurismo de qualidade. Eu não estou dizendo que vai ser, olha só, aí vai o problema do cenarista, que não é o meu ainda. Os Estados Unidos será essa zona de atração. E o Brasil será a zona de abandono. A China será a zona de atração. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou como meta futurista falando dessas certezas. Aí vem o cenarista para dizer, não, peraí, por tendência, a partir daqui, a gente vai caminhar nessa direção. Luciano, agora é o senhor, depois eu vou pedir para a Regina. Regina, se prepara. Luciano, fala. Luciano, de Minas Gerais, jornalista, por favor. Oi, Nepo. Tudo bem, querido? Olá a todos. É um prazer acompanhar essa discussão e aprender um pouquinho, né, Nepo? Estou de primeira temporada, focando aí na formação, em entender os conceitos e vendo onde eu me encaixo em tudo isso aí. Eu estou um pouco assim, para o Bimodais, por acreditar no fim da minha profissão. Eu sou jornalista e eu estava discutindo isso hoje com a minha esposa. Eu acho que o jornalismo não tem futuro da forma como ele está. Querendo ser sacerdotal, ditar a vida das pessoas, ditar o que as pessoas querem ver, ditar a verdade. E estou querendo aprender justamente como se adaptar, entender esses rastros para poder continuar informando as pessoas. Eu acho que o jornalismo precisa aprender a decifrar os rastros. Nós temos extrema dificuldade em entender isso. A minha categoria é muito fechada, as pesquisas mostram. E aí eu estou tentando me enquadrar nisso aí primeiro, como disse um colega aqui, para fazer parte, para sobreviver. Eu gostei de falar agora, né, Cora? Sobreviver. E depois pensar como contribuir para salvar alguns outros. Para a gente, nossa profissão, não virar essa zona de exclusão que você citou aí agora. Que se a gente continuar com essa mentalidade que eu vejo nas redações, é a zona de exclusão. Mentalidade de editor dizendo o que as pessoas deveriam se preocupar. Cara, não adianta a gente dizer o que a gente quer. E hoje, com essa pulverização, descentralização, cada um só vê o que quer ver. Ele não vai ficar mais na frente da televisão aguardando aquilo que a gente está ditando para eles, né, paginando para eles e fazendo uma espécie de curadoria obrigatória de conteúdo. Então, eu estou nessa para aprender, viu, né, pô? Estou gostando e estou me enquadrando nisso aí, ver de que forma eu posso contribuir. Mas, por enquanto, eu estou sendo beneficiado. Estou recebendo os benefícios, aprendendo com vocês. Muito bem, Luciano, bacana. Doutora Regina, por favor, é a senhora.
Qual o comentário que a senhora tem? Está me ouvindo? Sim, senhora. Sim, senhora. Boa noite, pessoal. Nepo, obrigada aqui. Eu sou fã do Nepo, eu já conheci o Nepo, vixe, acho que tem mais de 10 anos. Mas nos voltamos a nos aproximar mais recentemente. E tem algo que me marcou, eu confesso que assim, nessas temporadas eu não estou a aluna dedicada como eu gostaria, porque eu estou pivotando o negócio, então isso tem tomado muito do meu tempo. Mas acho que eu vou tentar responder aqui, né, em função assim, que quando eu conheci você, acho que isso foi, acho que 2009, né? E uma coisa que me marcou muito já no pensamento do Nepo é que quando, por exemplo, acho que não sei qual dos colegas comentou, né, do futuro incerto, né, futurismo como algo incerto. Eu acho que quando a gente pensa no futuro, né, pelo que eu acompanho do Nepo, eu concordo, o futuro é incerto porque a gente, né, pode ter aí um monte de possibilidades. Mas quando ele fala nesse futurismo, e que é um futurismo mais assertivo, ou seja, mais, né, quando ele diz eu aposto que tal coisa vai acontecer, porque ele está embasado na história, foi isso que me marcou lá atrás, né, em 2009, num artigo de um blog, eu não sei se o Nepo vai lembrar disso, mas quando ele falava das eras, né, ou seja, dessa mudança de era cognitiva e as fragmentações dessas eras. E eu, só para vocês entenderem o contexto desse link, é que naquele contexto eu tinha uma agência 360, né, que fazia de tudo, atendendo pequenas e algumas médias empresas. O melhor momento da minha empresa, atendendo já um cliente internacional. E eu, com base, né, de buscas de estudo de tendência, me deparo com o Nepo e começo a olhar para esse futurismo e ver que muitas coisas iam mudar, né? A transformação digital já sinalizava, as tecnologias. E não existe melhor momento para a gente mudar quando a gente está bem, né? Quando a gente está num momento propício. Porque depois que a corda está no pescoço, é muito difícil você dar uma pivotada no negócio. Então, foi nesse contexto que eu me deparei com esse artigo do Nepo e eu acreditei nesse futurismo mais certeiro, porque foi a minha aposta. E eu apostei nesse momento, eu fui impactada pela neurociência aplicada. Isso me levou a fazer uma pós-graduação em Lisboa, no ISG, porque não tínhamos uma formação no Brasil. E eu, né, com base nesse curso, comecei a desenvolver uma metodologia. Essa metodologia chama Neurobranding. E o que ela faz? Acreditando nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, né, de uberização, de uma série de coisas, eu tentei projetar esse futuro no meu negócio. Então, eu criei a metodologia na ocasião, ela estava muito no plano das ideias, aí a gente começou a testar o método, e a gente foi pivotando o método, né? Então, assim, ninguém cria um método do dia para a noite, né? Então, eu estou falando isso, no final de 2015 eu me formo, 2016 eu começo a escrever a metodologia, começo a divulgar no mercado e testar. Hoje a gente tem uma metodologia testada, que acelera o processo de construção de marca, performance de produto, e o Covid nos colocou agora num nível de competição muito grande, né? E por isso que eu estou assim, bastante corrida, mas eu quero muito depois conhecer o Adorno, porque ele já falou coisas aqui que me interessam, né? A gente está brigando bastante, a gente vem também com uma escola aí na nossa área, que vai envolver a área de branding, mas branding como um alicerce do negócio, não aquela coisa de baixo do marketing, né? Eu entendo que produto e serviço virou commodity hoje para qualquer empresa, e nessa transformação, a empresa tem que se reinventar, e se tem algo que ela pode apostar, é uma marca forte. E aí, acho que temos também um colega aqui, né, que é psicólogo, estuda comportamento, né, então também quero muito conhecer, mas eu entendo que foi acreditando nesse pensamento, desse futurismo mais preciso, mais certeiro, e o Nepo, ele, mesmo sem ele saber, ele tem uma contribuição muito importante nessa minha aposta. Porque todo mundo na época falou que eu era louca, né, de mudar, trazer neurociência para o negócio. A gente não traz hoje só neurociência, a gente traz toda a ciência cognitiva. A neurociência é só a cereja do bolo, sem ciências cognitivas, ou seja, sem entender de comportamento humano e da mente humana, a gente não vai conseguir fazer essa transformação, porque no meio de tudo isso nós temos pessoas. E mesmo sem o Nepo saber, aquele artigo até hoje eu guardo com carinho, porque foi ele que me disse o seguinte: não, eu estou fazendo uma aposta, mas não é uma aposta de jogo, é uma aposta de um cenário futuro que vai acontecer e eu preciso estar preparada para isso.
Então eu comecei essa preparação em 2014. E a gente agora que colocou o projeto no ar, separado do outro negócio, ou seja, a gente está falando de 4 meses. E nesses 4 meses veio o Covid, e o Covid nos projetou ainda muito mais alto. Então, assim, é nesse futurismo que eu acredito, e é por isso que eu estou na escola, né, e estou adorando conhecer aqui um pouquinho de cada um de vocês. E para mim é uma honra ter o Nepo como professor. Ele vai estar com uma live com a gente aqui no Brain Talks daqui 15 dias. E assim, só gratidão aí, porque eu acredito nesse pensador brasileiro aí, eu falo dele para todo mundo. Legal. Obrigado, Regina. Você vê que o blog agora está completando... Eu tenho 13 anos, até o Fernando brincou comigo, né? O Nepo, me permita só uma coisa Fala. que eu tinha notado, que acho que foi a colocação do Fernando. E o Fernando disse uma coisa importante, né, que eu anotei aqui para falar. O Fernando disse, poxa, como é que você defende essa questão da narrativa, né, meio que assim, a narrativa da escola contra outras narrativas. E aí eu vou jogar uma coisa para você, tá bom? Eu acho que o termo aí para ser repensado, né, a primeira vez que eu entro com intensidade aqui na discussão, é porque quando eu entendo narrativa quase que como um storytelling, ou seja, né, o ser humano ele precisa contar as histórias. O termo talvez não seja narrativa quando você define os pontos da escola. Podem ser linhas de pensamento. Eu acho que aqui a gente tem talvez algo para analisar que não sejam narrativas. Narrativas será como a escola se posiciona e conta o modelo da escola. Não sei, aqui fica algo para você refletir. Eu acho o seguinte, todo conceito, eu brinco sempre com o seguinte, todo conceito tem um lado que é sala e o outro lado é cozinha, né? Então, assim, o que a gente diz que a gente tem uma explicação que vai sendo construída, que a gente deu o nome de narrativa, é mais de consumo interno. Para o lado de fora, é a linha de pensamento que a gente tem, né? Mas, assim, quanto mais ela for precisa, melhor. Estou aberto a sugestões. Agora vamos no seguinte direção. Tereza, quer falar? Está quietinha? Não, a Tereza saiu. Beatriz, fala você, depois eu vou chamar o Cássio. Bom, na verdade não é a Beatriz, tá? É o Marcos Mussi, pai da Beatriz. Tá clandestino. Não consegui. Pois é, eu estava entrando com o meu e-mail corporativo, né, da escola, lá do Notre Dame, e por alguma razão não consegui entrar, tive que usar o dela aqui e entrei com 20 minutos de atraso. E aí, me desculpe aí, doutor. Beleza. Fala aí, Marcos. Então vamos lá, eu concordo com você, em gênero, número e grau, com relação à descentralização, né? Hoje, né, eu sou um exemplo vivo dessa descentralização. Eu estou aqui na região dos Lagos, em Saquarema, em recesso lá da escola, né? E a minha filha também, e a minha esposa trabalha na área de previdência de um banco e está trabalhando aqui, né, nessa cidade de forma online. Então a gente descentralizou, a gente saiu do Rio de Janeiro, da capital. Eu vim para cá em recesso escolar, minha filha também e minha esposa está trabalhando, né? Então eu acho que isso é uma grande tendência, a descentralização de uma forma geral do mundo, né? Não só do trabalho, mas é uma cidade pequena da região dos Lagos que pode virar a ser um refúgio da cidade grande que fica a 1h30 daqui. Para quem conhece a região dos Lagos, Saquarema fica a 1h30 da cidade do Rio de Janeiro. Então isso é uma grande tendência que pode vir a acontecer. As grandes metrópoles, né, esvaziarem um pouco, não tanto, mas um pouco em direção das cidades menores do interior, até do litoral, como aqui, e por meio de uma qualidade de vida melhor, né? Isso na tendência da descentralização geográfica, mas até da descentralização do trabalho de uma forma geral. Eu acredito muito nisso nos próximos anos, né? Não sei o que você acha. O artigo de hoje, inclusive, foi sobre isso. A Tereza me pediu para fazer. Ela deu a sugestão na avaliação dela, me pediu para fazer um artigo sobre isso. E eu fiz exatamente sobre isso, falando da desterritorialização a partir desses novos canais, né?
Eu, por exemplo, estou aqui em... Oi, Tereza. Eu estou aqui em Teresópolis. Eu vim para cá para fazer vídeo, para... Estou aqui. Tá frio aqui, mas tá bom. Estou tranquilo aqui, estou no Airbnb também, já vivendo essa história de Airbnb. E está sendo bem interessante. Tereza, beleza, depois tu fala. O Cássio, fala aí. E eu fecho com a Tereza. Fala. Cássio, tem que ligar o microfone aí. Então depois tu entra. Tereza, entra você, depois o Cássio fecha. Fala, Tereza. Tereza. Ah, Cássio. Não, fala, Tereza, depois o Cássio. Fala, Tereza, depois o Cássio, você entra. Fala, Tereza. Deixa o Cássio fechar tudo rapidinho. Boa noite a todos. Eu vou só contar rapidinho como eu cheguei até aqui, tá? Na verdade, meu filho é um gamer profissional e, de repente, entender uma profissão do futuro. E há 10 anos atrás, em game. Então, isso tudo mexeu muito com o contexto familiar, tá? E o contexto também educacional, o formato de ver a educação a partir dessa estruturação game. E ouvindo o Nepô falando um pouco, na época, sobre o Pierre Levy, e por acaso eu comecei a construir um livro, Manual de Sobrevivência para os pais dessa geração gamer, né? E dentro dele eu me batei no Pierre Levy, nas ideias dele, lendo e tal, e o livro ficou bacaninha. E eu comecei a distribuir isso aí, a princípio grátis, desses pais de gamer. E só que cresceu o contexto disso tudo. Aí comecei a querer entender o que era realmente o futuro. E encontrei vocês por aqui e fico mais ouvindo, porque eu tenho certeza que, apesar de gostar de escrever muito, de tal, eu ainda tenho muito para aprender com vocês. E eu sei que daqui a pouco eu me encaixo num perfil deste aí, mas ainda não me encaixei. Estou falando um pouquinho com professores, né, sobre a educação do futuro. Até brinco com depois, às vezes as pessoas pensam que eu sou tecnológica, porque eu sou mãe de gamer, não entendo praticamente nada de tecnologia, só apenas apaixonado por onde essas técnicas e esses dígitos vão nos levar. Essa é a minha paixão. Então, eu quero ver quantos de vocês podem me ajudar. É isso aí. Muito obrigada a todos. Beleza. Cássio, fala você. Depois eu vou falar sobre essa questão do entusiasta, Palhano. Beleza. Tá ouvindo aí agora? Né? Sim, senhor. Pois é, depois eu te conheci aí no podcast, estava procurando algo sobre marketing digital, acabei te ouvindo e me encantei com a civilização 2.0. Eu já tinha escutado algo na prefeitura, eu sou repórter fotográfico atualmente, e tinha escutado algo sobre civilização, nova civilização, mas não é dentro do contexto que você falou. Eu me interessei e atualmente eu me vejo formador, eu já venho conversando com você e tento conversar com algumas pessoas na prefeitura dentro dessa possibilidade de transformação na segunda perninha aí, que é a linguagem, né? A nova linguagem de uberização. E, na verdade, também, depois, eu venho de um contexto de uma situação onde que eu já estou criando a narrativa e tem me ajudado bastante desmistificar, né, muitas coisas, até no que tange a questão religiosa, não não assim, sectarista, e também não, como eu posso dizer, não na linguagem ecumenista, mas eu me vejo aí como um cooperador nesse sentido também, nessa linguagem, que tem me ajudado muito. Eu pesquisado aí sobre, quando você fala de Lutero, eu já venho lendo Lutero há muito tempo, e
é uma que está dentro da sua narrativa e me encantou também essa questão, me fixou e me fez voltar na história e tentar entender a religião do ponto de vista do cristianismo. Tudo que é ismo, para mim, é uma doença, mas do cristianismo, e aí tem me ajudado bastante também nesse sentido, viu, Lepô? Você tem, assim, desmistificado muita coisa, me curado na consciência, no entendimento de muita coisa, principalmente quando se fala da linguagem fixa. Para mim, os templos hoje é uma linguagem fixa, e não foi nunca a ideia do criador da religião, que eu considero Jesus Cristo. Ele nunca pensou nisso, ao contrário, ele falou que não sobraria nenhuma pedra sobre pedra desse lugar fixo. Ou seja, independente da religião, não quero ofender ninguém, mas eu tenho um pensamento aí nesse lado, já estou criando a narrativa, você está criando uma bomba, né? Pô, cuidado, vai ser procurado pela polícia. Quem está mudando a cabeça desse cara aí? Mas enfim, brincadeira à parte, mas eu tenho seguido uma teologia também. Eu tenho uma dúvida, eu estou pensando em mudar para o Chile, a minha esposa é chilena, e meu filho também é chileno, e tem 4 anos que eu voltei para o Brasil. Nós temos hoje 210 milhões de habitantes no Brasil, Jacó, mas a gente fala de demografia. O que você diz? O Chile é do tamanho por exemplo, de Minas Gerais, a quantidade de pessoas. Como é que eu falo um pouco disso lá, questão demográfica? A questão demográfica, porque olha só, a gente está trabalhando com futurismo. O nosso trabalho, quando a gente fala de antropologia da sobrevivência, a gente está vendo sempre a espécie. Aí, quando vai falar de Chile, aí entra lá o Dr. Rodrigo, cenarista, atividade, cenarista. Então, vai aplicar tudo isso num caso específico. Aí tem que ver qual foi o aumento demográfico no Chile nos últimos 120 anos, né? Qual é a questão cultural que existe, né? Como é que eles se relacionam com as tecnologias, como é que é a resistência ao novo. Aí tem que entrar um pouco nessa situação. Bom. Porque é regional, né? O futurismo é regional, não é isso? O futurismo, o futurismo que a gente trabalha analisando a tendência, a macro tendência da espécie. E aí depois tem as aplicações. Aí quando vai aplicar, aí tem que entrar com a ideia do cenarista. Eu acho, obrigado, Cássio. Então eu acho o seguinte, eu acho que essa discussão do entusiasta, o entusiasta eu tendo a achar hoje, e a gente pode depois conversar mais sobre isso, mais adiante, né? O entusiasta, eu acho que ele não é um perfil, ele é um estado de espírito, né? Então todos são entusiastas, mais ou menos entusiastas com o que estão fazendo aqui dentro da escola. Mas a gente pensa mais sobre isso mais para frente. Estamos aí a 1 minuto do nosso encerramento. Agradecer a presença de todo mundo, dizer que teremos uma live em agosto, repetindo o mesmo processo. Vamos fazer o debate sobre pandemia e futuro, esse é o tema, né? O futuro depois da pandemia, alguma coisa desse tipo. E a ideia nossa agora é a gente continuar, né? Eu achei muito bacana, eu acho que foi o Rodrigo da ideia da live, foi ótimo, adorei, e as pessoas se conhecerem, todo mundo ter a cara, todo mundo se sentir assim, mais integrado dentro da escola, isso realmente estava faltando. Nos vemos no mês que vem. Peço a todos que, quando chegar em agosto, avaliem a performance da escola, se autoavaliem, que aí eu posso contribuir com cada um, sugerindo tanto o pessoal que já fez a formação, quanto o pessoal que não fez, que deem uma olhada no texto, ouçam os áudios, para dar uma atualizada, que é muito importante para dar aquela reciclada. Gente, muito obrigado, boa noite, e a gente vai se ver no final de agosto. Tá bom? Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Boa noite a todos. Muito bom. Um abraço para todo mundo. Tchau, abraço.